Boa noite, amados. Opa, não gostei tanto. Boa noite, amados. Muito bem. Pelo menos nós vamos iniciar a aula hoje à noite com todo mundo acordado. E quem sabe você vai suportar até 22 horas. Agora o que é interessante é que eu estou fazendo tudo, você fica ali sentado fazendo nada, né? Mas na verdade, para você ser uma pessoa que escuta, não somente ouve, mas escuta, é um trabalho. Porque para você ser justamente ouvinte ativo, isso leva disciplina. Porque facilmente nossa mente voa. Então hoje à noite eu quero agradecer novamente a minha esposa, que está permitindo que eu estivesse viajando do jeito que eu estou fazendo. Ou seja, cada 4 semanas, eu saio da minha casa por 10 dias. Eu volto para casa, fico 4 semanas, saio novamente. Então, ela tem sido justamente um apoio bem grande para a minha vida. Ela me anima mesmo de continuar fazendo o que eu faço. Então, no mês que vem, eu vou fazer 80 anos de idade. E Deus tem me dado uma força tremenda. Por isso estou sentado aqui, né? Muito bem, então nós queremos fazer o seguinte. Sendo que eu passei uma semana com vocês na semana passada, eu quero dar um resumo de algumas coisas que foram abordadas para que todo mundo esteja na mesma página comigo quando nós iniciarmos a 12ª lição. Mas antes, vamos para a página número 6. Página número 6, no seu manual, onde nós encontramos o propósito do curso. Então, no ano passado, eu havia abordado alguma coisa sobre o propósito. Então, apenas eu quero relembrar vocês do propósito, o motivo de estarmos aqui durante essa semana toda, para que nós possamos aprender mais e mais a palavra, para que ela tenha uma parte na nossa vida ativa, para que você possa refletir justamente a imagem de Cristo. E por isso o curso se chama Autoconfrontação, porque é uma necessidade você se confrontar biblicamente, para que você possa tirar, despojar-se daquilo que não agrada a Deus, que impede a imagem dele na sua vida. Então, na página número... aliás, vamos para a página 12. Página 12. Na página 12, fala lá em cima o propósito do curso. No ano passado, eu pedi que você grifasse o seguinte: cada geração oferece novas filosofias e novos modelos criados pelo homem, mas os problemas pessoais, interpessoais, continuam a nos afligir. Então, todo ano nós estamos enfrentando problemas em nossa vida, com tantos modelos ao nosso redor de tratar problemas pessoais, interpessoais. Enquanto a palavra, ela por si mesma é suficiente para facilitar a minha compreensão do propósito de Deus para a minha vida, para que eu possa lidar biblicamente com meus problemas. E cada um de nós tem pelo menos um problema na sua vida. Eu também tenho problema na minha vida. Então, todo dia eu preciso fazer justamente uma autoconfrontação bíblica para eu poder lidar biblicamente com problemas na minha própria vida. No segundo parágrafo, fala o seguinte: grifa, o único recurso completo que identifica as causas de qualquer problema da vida fornece soluções, é a Bíblia. Essa palavra aqui na minha mão, uma tradução do original. A língua portuguesa não é inspirada, mas a língua original, ela é inspirada. Então, ela foi traduzida na sua língua, na minha língua. E nós podemos confiar que essa palavra é suficiente para a sua vida particular. Então, nós necessitamos entender
que nós devemos aprender a manejar bem a palavra, para que nós possamos nos comportar de dentro para fora de uma forma que primeiramente agrade a Deus e reflete a imagem dele para aqueles que estão ao nosso redor. Agora, lembra que nós havíamos falado algo importante sobre esse curso, entendendo que tem algumas palavras-chave que facilitam nos entenderem o que a Bíblia fala sobre o nosso problema. Agora, quando eu falo chave, percebe aqui eu tenho no meu bolso aqui uma chave. Essa chave fornece para mim tudo o que eu preciso para ter um apartamento lá no Hotel Ibis, que me agrada bastante. Mas sem esse cartão, eu só fico no corredor. Então, o cartão facilita para eu poder aproveitar tudo que está lá dentro. Então, nessas palavras que eu vou colocar para você hoje à noite, são palavras-chave que vão facilitar, vão fazer com que você possa abrir sua mente, seu coração, seu homem interior, de tal maneira que você recebe justamente o conteúdo da palavra. Então, o primeiro trecho bíblico coloca o seguinte: o plano de Deus para a sua vida, Atos 1:8. Agora, Atos 1:8 facilita para você entender justamente algo importante sobre a sua vida. Veja o seguinte, Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, Deus tem um plano para a nossa vida. Esse plano se chama simples, poderoso e perfeito. Não falta nada. Ele nos deu justamente um plano. E justamente com esse plano, Ele nos deu já também um programa. O programa faz com que o celular funcione, sabia? O programa facilita o computador também funciona. Então, Deus deu para você não somente um plano, mas Ele deu para você justamente um programa para que o plano seja ativo na sua própria vida. Então, nesse programa nós encontramos Mateus 28:19, que diz assim: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, repara comigo que Deus deu para nós um programa. Esse programa é para evangelizar, para utilizar a palavra de Deus que fornece vida eterna para o homem. A Bíblia fala, Romanos 10:17, claramente que a fé, que nem a sua, Deus lhe deu a fé. Essa fé, Ele fala o seguinte: ouvindo a palavra de Deus, Ele então fornece para nós a fé. Então, Ele já havia nos dado a fé, através de ouvir a palavra de Deus e corresponder com ela. Então, notem que o programa, ide, portanto, fazer discípulos, batizando-os, isso significa evangelismo. Agora, tem um processo. Esse processo se encontra no verso 20. Ensinando-os a guardar, obedecer, prestar contas todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Agora, talvez a sua Bíblia fala aguardar. Mas, na verdade, esse guardar significa obedecer, ou seja, prestar contas para com Deus através do discipulador. Quando estou discipulando alguém, quando estou aconselhando alguém, esse alguém precisa prestar contas comigo diante da pessoa de Deus. É um processo. Agora, também, não somente o processo, mas o propósito, nós encontramos em Romanos 8:29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou a ser conformes à imagem de Deus. Então, o propósito de Deus para nós hoje, que nós estejamos refletindo a imagem de Deus onde você estiver. Agora, quando você tem problema na sua vida, quando você tem uma barreira entre você e Deus, quando você tem uma barreira com outra pessoa,
você percebe que você apagou a imagem de Deus na sua própria vida. Não reflete mais. Para refletir a imagem de Deus, eu preciso entender que o propósito de Deus, para eu ter uma vida em dia com Ele, realizando despojamentos e revestimentos de acordo com a palavra de Deus, voltado para minha necessidade, ou seja, meu problema. Agora, tem outro trecho bíblico que fala sobre esse propósito, Colossenses 1:28, o qual nos anunciamos, admoestando ou aconselhando a todo homem, ensinando todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Isso seria maturidade, onde você reflete constantemente a imagem de Deus. Agora, tem problema. O problema é o seguinte, que Jeremias nos fala o seguinte, enganoso é o coração, mais de que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Irmãos, me escutem bem, você não pode confiar no seu coração, porque ele engana você, ele é corrupto. Mas quando Deus, no dia que você converteu, invadiu seu coração, Ele deu para você justamente meios de vencer um coração corrupto dentro de você. Agora, esse problema também demonstra-se em 1 Coríntios 2,14, que diz o seguinte, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque para ele são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Quando você tem pecado na sua vida não confessado, você fechou a porta para Deus. Você não tem como compreender. Você precisa confessar. Você precisa arrepender. Você precisa se colocar novamente no eixo diante de Deus. Agora, o progresso, algo que todo homem deve ter na sua vida. Veja que Paulo, por sua vez, no discipulado com Timóteo, na primeira carta, capítulo 4, verso 15, ele coloca o seguinte, medita essas coisas e nelas sei diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Deu para compreender? Agora, lembra que no ano passado nós havíamos feito justamente o que nós chamamos um teste de amor, onde você precisa avaliar o tanto que você ama Deus. Nós havíamos abordado alguns trechos bíblicos, mas principalmente nós abordamos Salmos 119, verso 9, que diz assim, com que purificará o jovem o seu caminho, observando, conforme a tua palavra. Ou seja, eu preciso diariamente, eu preciso me confrontar pela palavra. Para eu ter justamente um coração purificado por Deus, eu preciso utilizar essa palavra diariamente na minha vida, fazendo uma avaliação para a minha vida. Por exemplo, lá no meu dormitório, lá no apartamento, lá no hotel, tem 2 espelhos. Tem um espelho em cima da pia. Então, pelo menos uma dúzia de vezes hoje já eu vi a minha pessoa diante do espelho. E cada vez que eu vejo a minha pessoa diante do espelho, eu faço assim. Você não faz assim mesmo? E quando eu viro, eu vejo outro espelho que mostra o corpo inteiro. Faço assim. Deu para entender? Daí eu fico saindo de lá. Quando eu entro no elevador, na minha frente, outro espelho. Então, irmãos, eu digo, você deve fazer a mesma coisa com a palavra, porque ela é espelho da sua vida. Deu para compreender? Por esse motivo, eu preciso me confrontar
biblicamente, todo dia e durante o dia. Agora, voltando para o nosso manual, para você fazer esse teste, nós abordamos Mateus 7, 1 e 5. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o risco, ou seja, cisco, do olho do seu irmão. Então, quando estou olhando na palavra de Deus, eu vejo aquilo que eu tenho que acertar na minha vida, para que eu possa ajudar você com a sua vida. Isso se chama discipulado em profundidade. Isso se chama aconselhamento bíblico. Isso é algo que não é uma opção, é justamente imperativo fazer discípulos de todas as nações. Ou seja, nós devemos fazer uso da palavra de Deus, primeiramente na minha vida, para que eu possa depois ajudar outra pessoa na sua própria vida. Agora, este teste, quando nós encontramos na palavra de Deus que tem dois grandes mandamentos, no capítulo 22 de Mateus, fala o seguinte: amarás o Senhor teu Deus. Agora, minha pergunta, deu para você entender o que ele falou? Amará teu Deus. Amará teu Senhor. Não tem dúvida alguma sobre o grande mandamento: amarás teu Deus. Agora, a prova do seu amor para com seu Deus, segundo o mandamento: amarás teu próximo como a si mesmo. Então você percebe que o homem por si mesmo, ele procura puxar brasa para a sua sardinha, porque ele por si mesmo é egoísta. Ele precisa entender, primeiramente julga a si mesmo. Agora, para fazer um bom julgamento, 1 Coríntios 3, 4 a 8 fala o seguinte: o amor é paciente e o quê? Bondoso, benigno. Então, o que nós devemos entender? Eu preciso avaliar a minha vida diariamente sobre paciência e sendo benigno. Agora, ontem à noite, eu estava aqui na igreja e eu combinei com o pastor Dennis sobre meu computador, o PowerPoint. Mas ele mexia para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, ele descia, corria, voltava, nada estava saindo. Eu comecei a faltar paciência com ele. Aqui na igreja, antes da pregação, eu estava faltando paciência para com ele. Mas logo mais eu me confrontei. Oh, Deus, essa obra é tua, ele pertence a você. Enfim, saiu do jeito que Deus queria. Mas houve um momento que eu faltei paciência para com ele. Então você percebe, quando eu digo para você, eu estou falando para você o que eu também passo. Eu não sou uma pessoa perfeita. Eu não sou uma pessoa que não tem problema. Eu tenho problema. Mas o que é importante, eu tenho solução para o problema. Então essa solução fez com que eu pudesse me acalmar, dizendo que ele pertence a ti, Deus. Enfim, deu certo. Mas houve alguns minutos, eu estava aqui, ele corria, chegava, porque ele não chega bem. Ele chegou assim. Irmãos, eu podia chegar àquela tela lá, que é menor, aqui. A minha idade, 3 vezes maior do que a idade dele. Ele fica assim. Aí eu falei para ele hoje, uma receita. Troca os óculos. Mas ele falou para mim, mas não, eu quero seguir o modelo de Roberto. Porque o Roberto, quando ele lê a sua Bíblia, não é verdade? Então, irmãos, eu fiz uma cirurgia fácil. Troquei o lente. Agora eu enxergo bem, como jovem. Mas não resta dúvida que houve um momento que eu fiquei
não nervoso, mas faltei paciência para com ele. Mas passou, sabe por quê? Confessei a Deus. Eu não chamei ninguém para confessar. Eu tenho caminho direto para Ele. Entenderam? Então, por isso, esse curso é importante para a nossa vida. Então, a pergunta é, e seu amor para com seu próximo, como que é? O mais próximo de você, se você é casado, seu cônjuge. E o cônjuge, o mais próximo dele, é o cônjuge dele. O mais próximo dos dois são os filhos. O mais próximo dos filhos dos pais é a igreja. O mais próximo onde você trabalha, onde você mora. Então percebe que o amor para com Deus é medido na sua vida de acordo com seu amor para com as outras pessoas. Agora, vamos para a página 6. Página 6, onde nós havíamos abordado, no ano passado, 11 lições. Você pode mudar biblicamente parte 1, onde nós havíamos examinado justamente como você pode mudar biblicamente o primeiro passo à salvação. Confessar, arrepender-se, ser reconciliado com Deus. Agora, a segunda lição, você pode mudar biblicamente parte 2, nós abordamos justamente autoconfrontação bíblica, um pré-requisito para você poder avaliar a sua vida. E base bíblica para a parte devocional, onde você precisa ter 2 disciplinas na sua vida diária. Vida devocional e memorização das Escrituras. Na terceira lição, nós abordamos 3 recursos. A palavra de Deus, ela é suficiente. O Espírito Santo, necessário, capacita. Oração é vital para a sua própria vida. Depois nós fomos para a lição número 4, onde nós abordamos pontos de vista bíblicos sobre o eu, e também nós havíamos abordado diversas abordagens do homem quanto à pessoa do homem, o problema dele e a solução, fazendo contraste com a visão de Deus do homem, a visão de Deus concernente ao problema dele e a solução divina para a vida dele. Nós fizemos contraste. Depois nós passamos para a 5ª lição, onde nós abordamos a dinâmica bíblica de mudança, e nós havíamos abordado justamente espiral descendente e o percurso ascendente. Em seguida, nós passamos para a página 7, a 6ª lição, 3 níveis do problema, ou seja, base bíblica para mudança. Nesse caso, a primeira vez nós abordamos 2 elementos essenciais. Entender seu problema, meu problema, de uma perspectiva bíblica. E uma esperança bíblica, porque a Bíblia não somente mostra o problema, ela fornece justamente solução para o problema. Por isso se chama esperança bíblica. E nós abordamos 3 níveis do problema. O coração do homem, e depois nós abordamos justamente o falar do homem, e nós abordamos também justamente o sentimento dele. Então percebe que nós temos problemas em 3 níveis, mas tudo vem do coração do homem. Normalmente o ser humano, ele trata a parte exterior. Do lado bíblico, ele trata no lado interior, para que haja mudança permanente na vida dele. Na 7ª lição, nós abordamos a estrutura bíblica para mudança, onde nós havíamos abordado 3 palavras-chave: despojar-se, revestir-se, ou seja, desabituar-se, reabituar-se. Nós havíamos abordado outra palavra-chave, renovação.
renovação da sua mente. Agora, você pode mudar a mente, mas você não pode renovar a mente. Então, a renovação da mente vem através de ouvir a palavra, ler a palavra, estudar a palavra, memorizar a palavra, meditar naquilo que foi ouvido, lido, estudado, memorizado e praticar. Então, nós abordamos que na 7ª lição, estrutura para a mudança bíblica na sua vida. Na 8ª lição, nós abordamos justamente dois planos. O plano diário, onde você vai utilizar um plano diário, onde você vai identificar um problema na sua vida, e onde você vai começar a lidar com esse problema biblicamente. Então, ontem, estão me ouvindo bem? Ontem eu utilizei o plano diário. Porque eu sabia quando eu perdi paciência para com o nosso querido irmão Dennis, aquilo é pecado. E eu acertei a minha vida naquele momento. Então, para entender, plano diário. Eu havia identificado justamente alguns problemas na minha vida que eu tenho que tratar diariamente. Isso faz parte de um plano que nós chamamos plano diário. E tem segundo plano. Esse segundo plano chama-se plano de tentação. Então você percebe que ontem à noite também eu fui tentado. Eu queria falar algo feio para ele. Mas não falei. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala, não sai da vossa boca nem uma palavra torpe. Então eu olhei para ele assim, com o pensamento correto. 2 planos, o diário e o plano de tentação. Agora, daí nós passamos para a 9ª lição, onde nós encontramos na primeira vez, onde você tem justamente 2 elementos essenciais, que foram abordados na 6ª lição, que fala o seguinte: entender seu problema da perspectiva bíblica e a solução bíblica, a esperança bíblica, onde nós havíamos abordado algumas palavras-chave: inveja, ciúme, cobiça, ganância, autodepressão, exaltação de eu, autocomiseração. Nós havíamos abordado detalhadamente nisso aí. 2 elementos essenciais: entender seu problema, perspectiva bíblica, solução, esperança bíblica. E na 9ª lição, ou seja, na 10ª lição, a segunda parte, quando você tem lições duplas, a primeira parte, 2 elementos: entender seu problema, perspectiva bíblica, esperança bíblica, solução para a sua vida. Na segunda parte, mudança bíblica no seu modo de pensar, falar e agir. E também prática bíblica que requer de você 2 coisas: o plano diário e o plano de tentação. E depois nós passamos para a 11ª lição, onde nós abordamos justamente o pecado que eu creio que é um pecado que acontece mais do que outro pecado na sua vida: ira e amargura. Quando não se trata a falta de paciência, logo você fica irritado. Se não tratar irritação, logo você fica irado. Se não tratar a ira, logo você tem amargura no seu coração. E nós tratamos nessa lição 4 elementos essenciais: entender seu problema, perspectiva bíblica, esperança bíblica, solução, mudança bíblica no modo de pensar, falar e agir, e prática bíblica, onde você vai desenvolver 2 planos: plano diário e plano de tentação. Agora, vamos para a página 14. Página 14. Só para relembrar os irmãos a estrutura de cada lição. Cada lição tem um propósito e conteúdo. Na primeira página de cada lição tem propósito e conteúdo. E letra B,
Cada lição tem princípios bíblicos, normalmente começa na segunda página. E depois da segunda página, nós temos esboço, diversos assuntos abordados de acordo com os princípios bíblicos. Termina com tarefas. Essas tarefas são tarefas diárias. Então, cada lição termina com tarefas bíblicas que fornecem para você uma disciplina de devocional diária e memorização das Escrituras. Agora vai para a página 193. 193, a 12ª lição, que fala o seguinte: problemas interpessoais, parte 1. Agora, lembra que quando eu falo parte 1, tem 2 elementos. Quais são eles? Entender seu problema da perspectiva bíblica. E esperança bíblica, porque tem solução para seu problema. Como eu experimentei ontem à noite, uma solução, uma esperança bíblica, ninguém sabia que eu havia perdido paciência. Porque logo que eu percebi, eu tratei. Se eu não tivesse tratado, a pregação não vai bem. Porque eu estaria em pecado. E não teria ajuda de Deus. Deu para compreender? Irmãos, é essencial ter justamente um plano diário e um plano de tentação. Agora, essa lição são 2 elementos. Quais são? Entender seu problema da perspectiva bíblica, solução na esperança bíblica. E cada lição tem justamente uma chave. Essa chave facilita você compreender o conteúdo da lição para abrir ela para você. Então, grifa o seguinte: deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Agora, o contexto é o seguinte: se, pois, atrasares ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então, voltando, faze a tua oferta. Agora, ontem à noite foi feito justamente um tempo de ofertas, você lembra? Tem uma caixa aqui. Mas vamos supor que você tem problema com alguém. Não adianta você colocar a sua oferta aí. Porque para a igreja aproveita. É ótimo deixar lá, porque a igreja vai aproveitar. Mas para ti, não tem valor nenhum. Então percebe, você precisa estar em dia com todos os seus irmãos da sua parte. Reconciliação. Se você está sabendo que tem alguém aqui nessa igreja, na sua igreja, que tem problema contigo, você precisa tratar antes de oferecer sua oferta. Agora não sai daqui dizendo que eu falei que não deve colocar oferta. Não fale isso aí. Eu estou dizendo, a oferta não vale para você, só vale para a igreja. E para valer para você, você precisa ter uma vida em dia com Deus, em dia com seu próximo. Agora, nessa lição, nós vamos tratar algumas coisas interessantes. Primeiramente, nós entendemos, por causa dos problemas interpessoais, muitas igrejas locais são ineficazes. Ou seja, não tem poder. Porque tem problema interpessoal. Às vezes, numa equipe de pastores, tem problema interpessoal. Às vezes, entre os diáconos, tem problema interpessoal. Às vezes, entre os professores da escola dominical, tem problemas interpessoais. Essa lição vai facilitar você lidar biblicamente com problemas interpessoais, porque no ano passado nós havíamos abordado problemas pessoais da sua vida, da minha vida. Agora, hoje eu posso começar a tratar problemas interpessoais, porque hoje eu sei como tratar meu problema pessoal, como foi ontem. Se eu não tivesse tratado o meu problema pessoal com Denis, eu teria um problema interpessoal com ele.
Mas devido ao fato que eu tratei comigo primeiro, não houve necessidade de tratar nada entre nós dois. Deu para entender? Mas há momentos que você não faz isso aí. Então você precisa entender que Deus requer de você que você esteja primeiramente tratando problemas pessoais para que você possa tratar problemas interpessoais. E outra coisa aqui importante, quando se fala sobre problemas interpessoais, ou seja, aprendendo a amar o seu próximo, eu preciso entender o significado de perdão e reconciliação. E quando falo de perdão, sem perdão, não vai haver nunca reconciliação. O perdão significa o seguinte: uma moeda de dois lados. Perdoar em seu coração antes de ser lido pedido perdão. Você está perdoando a pessoa que ofendeu você de coração antes da pessoa arrepender-se do seu pecado. Você vai perdoar do seu coração. E nós vamos abordar também que você pode perdoar, ou seja, você pode conceder perdão para uma pessoa que arrependeu-se. Se ela não arrependeu-se, você não tem como conceder perdão para a pessoa. Mas você pode perdoar de coração. Nós vamos ampliar esse assunto. Agora vai para a página 94. E nós temos uma janela aí. Grifa o seguinte: como parte do amor bíblico, o perdão fiel e consistente que você concede a outros indica a sua gratidão para com Deus e o entendimento do perdão que está à sua disposição mediante a morte e ressurreição de Jesus. Amém, aleluia, amém. Nós entendemos que todo mundo aqui que conhece Deus foi perdoado de tudo. Ele não perdoou em parte. Você foi perdoado de tudo. Você não tem mais dívida com Ele. Ele pagou a sua dívida. Mas ao mesmo tempo, nós devemos praticar o mesmo perdão que Ele forneceu para nós. Logo abaixo, o propósito da lição. Glifa o seguinte: apresentar o perdão que Deus lhe concede para exemplificar como você deve conceder perdão aos outros biblicamente. Grifa também apresentar os componentes e os passos da reconciliação. Letra C, grifa, examinar os enganos mais comuns com respeito ao perdão bíblico. Letra D, grifa, ajudá-lo a praticar o perdão bíblico. Agora vai para a página 195. Tem uma janela em cima. E você percebe que cada janela tem uma declaração com base bíblica. Então, cada janela tem uma declaração. Logo abaixo você está vendo diversos trechos bíblicos. Seja o bom bereano, verifique se essa declaração é correta ou não. Grita o seguinte: a primeira afirmação parece fácil de ser cumprida, mas tipicamente de amor de Deus com tal intensidade está diretamente ligada à prática do amor bíblico para com os outros. Se você quer saber o amor que você tem para Deus, o amor que você tem para o seu próximo, pense na pessoa mais feia, a pessoa que você não gosta. Isso demonstra para você justamente que você não tem amor para Deus. Porque quem não ama seu próximo e fala que ama Deus, a Bíblia fala que essa pessoa é mentirosa. Ela está mentindo para Deus e para ti. Agora, logo abaixo você está vendo o ponto de vista de Deus, ou seja, a perspectiva bíblica do problema, o primeiro elemento. Você está vendo o princípio bíblico número 51. No ano passado, nós havíamos abordado 50 princípios bíblicos. Agora, essa semana, nós vamos abordar mais 55 princípios bíblicos durante 5 dias. Calma, você tem manual.
E não fala que você precisa decorar. Mas o manual facilita você lembrar os princípios bíblicos. Ou seja, no seu carro, na guarda-luva, você tem o manual do seu carro, não tem? A maioria não faz leitura. Quando foi a última vez que você deu uma olhada no manual do seu carro? Alguém olhou a semana passada? No mês passado? Durante o ano passado, alguém olhou? Vergonha! Porque para manter seu carro da maneira correta, você precisa saber como funciona seu carro e quanto a manutenção que você deve fazer. Agora, o pastor Dennis me falou hoje que o carro dele, que é Kia, tem justamente uma garantia de 5 anos. Agora, para ele ter essa garantia, ele precisa fazer manutenção do carro de acordo com o manual. Irmãos, hoje eu leio pelo menos uma vez ou 2 vezes por mês o meu manual do meu carro para saber se está funcionando do jeito que foi fabricado. Esse manual bíblico, esse manual de autoconfrontação é para você, está me ouvindo bem? Manter manutenção na sua vida diante de Deus. Muito crente hoje só faz leitura em casa. Não faz estudo. A maioria não memoriza mais a palavra de Deus. E às vezes na igreja você está ouvindo uma pregação, mas você não está sendo ouvinte ativo, mas ouvinte passivo. Eu não julgo você, é para você julgar a si mesmo. Mas o manual facilita você entender os princípios bíblicos para você fazer manutenção da sua própria vida. O meu carro nunca me deixou em mão. Sabe por quê? Manutenção. Manutenção. E quem que não faz manutenção do carro, logo mais deixa você em mão. Deu para entender isso aí? Quem que não faz manutenção da sua vida pessoal, fazendo uso da palavra, o manual, você vai ter problema. E esse problema pode ter uma solução, mas você precisa voltar a fazer manutenção na sua vida diante de Deus. Princípio 51, gripe o seguinte: se você não ama os outros, você não ama Deus. Se você não considera perdão aos outros biblicamente, não será perdoado por Deus. Opa! Sério, gente? Veja comigo então Mateus 6,14. Grifa Mateus 6,14 e 15. Onde nós encontramos o seguinte: pois, se perdoarem as ofensas uns aos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. É sério ou não é sério? Irmãos, eu digo o seguinte: a maioria das igrejas no dia de hoje não tem nenhuma noção correta sobre a palavra perdão. Deus fala, Ele não perdoa você se você não perdoar. Agora, Ele não fala que você perdeu a sua salvação. Você perdeu a alegria da sua salvação. Você perdeu a utilidade da sua vida na mão de Deus, porque não perdoou. Você colocou uma barreira entre você e Deus. Se existe alguém na sua vida hoje que você não perdoou, perdoa mesmo hoje à noite de coração e depois converse com a pessoa. Deu para entender? Irmãos, é sério isso aí. Porque eu não sei quantas igrejas que eu tenho encontrado pessoas que não haviam perdoado os seus pais. Não tem perdoado um irmão em Cristo. Não tem perdoado o seu patrão. Não tem perdoado o seu vizinho. Não tem perdoado o outro motorista de carro. E chega na igreja aqui com mãos levantadas louvando a Deus. Ele nem escuta ou você canta, porque você está sendo mentiroso.
Quando você levanta a mão louvando a Deus, e você está ciente que existe pessoa não perdoada na sua vida, você está fazendo barulho só. E você está sendo mentiroso diante de Deus. É sério, gente, esse assunto de perdão. Veja novamente, pois se perdoarem as ofensas dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Claro ou não é claro? Bíblico ou não é bíblico? O que você vai fazer com esse trecho bíblico? Agora, eu não conheço o seu coração. Ele conhece. E você se engana, mas a Bíblia esclarece o estado do seu coração. Agora, vai logo para a página 196. Agora, fala lá em cima, perdão, ou seja, concedendo perdão aos outros, assim como Deus o concedeu a você. Você percebe que o manual está cheio de janelas, já percebeu? Aquelas caixinhas lá em cima. Grita o seguinte: para praticar o perdão bíblico, você precisa entender, aceitar o perdão que Deus lhe concedeu pela sua graça e também seguir o exemplo divino em conceder perdão aos outros. Logo abaixo, algoritmo ano número 1, grita o seguinte: entendendo o perdão de Deus. Então vamos para a letra B e grita o seguinte: quando Deus lhe concede perdão, Ele o faz de modo completo. Grita também integralmente, ou seja, a integralidade do seu perdão é revelada pelas afirmações que se seguem. Então vamos ver algumas, pelo menos número 4 na página 197. Grita o seguinte: quando Deus lhe concede perdão, Ele remove o seu pecado e o afasta da presença dEle. E promete não o levantar nunca mais contra você. Grifa também Hebreus 10, 14 a 18. Então apenas eu vou abordar verso 17. Depois você pode abordar o contexto aí. Acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Agora deixa eu explicar algo aqui. Ele não esquece pecado, mas ele não lembra mais. Então, perdão não é questão de esquecer, a questão de não lembrar. Irmãos, tem pessoas que têm me ofendidas, mas eu não lembro mais a ofensa deles. Agora, esqueci? Não esqueci, não. Mas eu não lembro mais o que eles haviam feito comigo. Sabe por quê? Houve perdão genuíno. Onde eu perdoei a ofensa porque a pessoa arrependeu-se do seu pecado, eu concedi perdão para ela. Agora, se ela não tivesse arrependido, eu teria perdoado ela de coração. Para você entender, quando Jesus estava pendurado na cruz, algo que ele falou interessante: perdoa-os, não sabem o que fazem. Ele perdoou todos de coração, mas ele só concedeu perdão a uma pessoa, o ladrão ao lado dele que arrependeu-se. Mas ele estava disposto de perdoar todos. Ele perdoou de coração, mas ele não podia conceder perdão para os demais, porque só houve uma pessoa que arrependeu-se, o ladrão. Agora, outro caso, lembra o caso de Estevão? Ele estava sendo apedrejado. Enquanto ele estava sendo apedrejado, ele perdoou aqueles que jogaram pedras nele. Ele perdoou de coração, mas ele não podia conceder perdão porque não houve arrependimento. Deu para compreender? Então, perdão, uma moeda de dois lados. Perdoar de coração e conceder perdão. Muito bem. Agora vamos então para o algoritmo número 2.
Respondendo ao perdão de Deus, grifa. Letra A, você deve conceder perdão aos outros, assim como Deus em Cristo o concedeu a você. Grifa também Efésios 4:32, que diz o seguinte: sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. 55 anos passados, numa estrada nos Estados Unidos, escutando o programa de Billy Graham, eu fui perdoado de tudo. Deus me concedeu perdão, devido ao fato que eu me arrependi. Então, você deve praticar a mesma coisa com outra pessoa, perdoando ela do jeito que Deus perdoou você. Naquele dia que Deus me perdoou, Deus Pai está falando com Deus Filho, e o Espírito Santo está no meio, conversando com os dois, e o Espírito Santo conversou com Deus Pai, dizendo: está vendo aquela careca lá andando aí, de carro? Eu acho que ele é um bonzinho, vamos perdoar ele. Não foi desse jeito. Ele olhou para mim, aquele miserável ali que está dirigindo o carro dele, quem nunca pensou em mim, vamos perdoar. Mas para perdoar, ele precisa ter fé. E para ele ter fé, ele precisa ouvir a palavra de Deus. Então vamos mandar Billy Graham falar no ouvido dele enquanto ele está dirigindo. Naquela noite eu me converti sozinho no meu carro. Deus me perdoou de tudo. Então uma vez eu tinha que perdoar a minha esposa, aliás diversas vezes, né? Mas eu não quis perdoar, porque às vezes ela fez coisa feia comigo que eu não gostei. Não vou perdoar não. Aí Deus fica falando: espera aí, eu não perdoei você de tudo? E você deve perdoar a sua esposa. Hoje em dia, a minha esposa, nós temos uma vida ótima, casamento ótimo, devido ao fato que nós aprendemos como perdoar um ao outro. Deu para entender? Muito bem. Agora, vai para número 1 e grifa: conceda perdão voluntariamente sempre que alguém confessar a você um pecado. A palavra-chave é conceda. Você deve conceder perdão para quem quer arrepender-se. Número 2, grifa: perdoe qualquer tipo de pecado, independentemente de qual severo ou devastador ele parece ser. Letra 3, perdoe com base na graça. Sabe o que é graça? Algo imerecido, um favor. A pessoa não merece a graça, mas você vai fornecer graça para ela. Perdoe com base na graça e não os méritos do ofensor. Número 4, crie expectativa de um relacionamento renovado com a pessoa que foi perdoada. Número 5, reconheça que conceder perdão pode lhe custar caro. Custa caro mesmo. Número 6, grifa: perdoe completamente e não levanta mais o pecado de modo acusador diante da pessoa perdoada, ainda que possa não ser apropriada liberar o ofensor de todas as consequências do seu pecado. Certa vez tinha uma senhora que o marido dela cometeu adultério. E ela não quis perdoar. E ela falou assim: mas eu não vou esquecer nunca o que ele fez. Eu falei para ela: olha, e não é questão de esquecer, a questão de não lembrar. E quando vem esse pensamento, você tem que despojar-se e revestir-se. Além disso, se você não perdoar, você não é perdoado. Agora, as consequências ainda tem. Porque ela falou para mim: olha, eu não confio mais nele. E eu falei para ele: olha, você tem que ganhar a confiança de volta. Mas você precisa perdoar. Eu compreendo, você não tem confiança nele. Ele precisa ganhar a confiança de novo, mas você perdoa agora mesmo ele. Se não perdoar, você não é perdoada.
Ela ficou murcha assim. E depois ela levantou a cabeça, chorando, olhou para ele. Eu perdoo. Levou 5 anos para ela conseguir ter confiança mais nele. 5 anos para ele conseguiu a confiança dela de novo. Agora, letra B, grifa. Conceda perdão aos outros em seu coração, ou seja, mente ou homem interior, ainda antes que eles lhe peçam. Aliás, peçam perdão. Grifa também Marcos 11, 25, onde fala claramente o seguinte: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no para que o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Você fazendo oração sem perdoar alguém, melhor ficar com a boca fechada, porque Deus não vai ouvir sua oração. Se você hoje não está aqui conosco, hoje à noite, existe uma pessoa que você não perdoou, hoje à noite, antes de deitar-se, perdoe de coração. E logo em seguida, no outro dia, no outro semana, no tempo mais apropriado, vai falar com essa pessoa. Amém, aleluia, amém. Muito bem, falta 10 minutos, calma, porque o aviso do pastor Roberto sempre demora, não você percebeu? E a oração dele é tão gostosa. E quando ele ora, uma pregação, você percebeu? Uma pregação boa. Então, não tem mais 10 minutos, se Deus permitir. Muito bem. Algoritmo ano número 3, grifa. Revendo princípios sobre o perdão. Letra C, grifa. O perdão é o amor de Deus, ou seja, o amor de Jesus Cristo, em ação e compromisso. Sacaram bem? Ação, compromisso. Ação, compromisso. Ação, compromisso. Número 1, não guardar o registro das ofensas sofridas. Número 2, não fofocar com outros sobre os pecados do ofensor. Número 3, não fixar o seu pensamento na ofensa. Número 4, restaurar a comunhão com a pessoa perdoada ou com o ofensor à medida que for biblicamente possível. Se ele não arrependeu-se, você precisa perdoar de coração. Mas você não pode ter aquela comunhão com a pessoa porque ela não arrependeu-se do seu pecado. Vai para a página 98, letra E. O perdão deve ser concedido quando solicitado sem limites. Grifa também Lucas 17, 3 e 4. E vamos para Lucas 17, 3 e 4 e 5, que diz o seguinte: tomem cuidado, se seu irmão pecar, arrependa-o, e ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra vocês 7 vezes no dia, 7 vezes voltar a dizer: estou arrependido, perdoa-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Impossível perdoar 7 vezes. Sabe por que Deus falou 7? Porque o fariseu só perdoou 3 vezes por dia. Se você ofendeu o fariseu mais do que 3 vezes, você tem que voltar o dia seguinte para ser perdoado dele. Porque ele só perdoava 3 vezes por dia. Isso foi a regra dele. 3 vezes acaba, não vou perdoar hoje não. Volta amanhã. Mas ele não quer dizer 7 vezes. O que ele está dizendo, 7 vezes 70, ele não quer dizer 7 vezes 70, ele está dizendo sempre perdoa a pessoa. Mesmo que você pense que ela não está sendo sincera. Você não conhece o coração dela. Perdoa. Agora, ele explicou numa parábola entre o servo e o mestre. Então, o que requer de servo? Obedecer. Então, para você perdoar, a questão de obedecer, nada mais. Obedeça.
a palavra dele. Vai para o algoritmo no número 4 e grifa o seguinte: recusando-se perdoar. Letra B. Quando não concede perdão aos outros, você revela uma ingratidão egoísta diante do perdão misericordioso que Deus lhe concedeu. Já pensou, gente? Agora grifa também Mateus 18, 21 a 35. Nós vamos terminar com essa passagem para o nosso intervalo. Então, eu vou fazer uma leitura bem rápida. 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: olha, cuca dura você tem. Não fala, mas eu acho que ele pensou. Então lhe digo, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Verso 24. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença, lhe devia uma enorme quantidade de prata. Ele devia para ele 10.000 talentos de prata. 1 talento de prata vale 6.000 diários. Ou seja, 12.000 moedas de prata. 12.000, um salário mínimo. Mas ele devia 10.000 talentos, ou seja, ele devia justamente 60 milhões de diários. Deu para entender? Agora, como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. No verso 27, o Senhor daquele servo teve compaixão dele e concedeu a dívida e o deixou ir. Amém, aleluia, amém. Algo que você deve aprender: quando você foi perdoado, você não tinha condições nem pagar. Você não tem como pagar a dívida do seu pecado. Então, ele deixou você livre. Agora veja o que aconteceu. No verso 25, como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele e sua mulher, e depois ele fala no verso 26, tenha paciência comigo. Depois ele falou daquele senhor, teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ir. No verso 28, mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinários, agarrou-se e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Eu acho que ele havia esquecido o perdão que ele recebeu. Eu pergunto a você: você foi perdoado de uma dívida enorme. Existe alguém que você não perdoou de uma coisa bem menor do que você foi perdoado? Se existe esse alguém, acerta hoje à noite perdoando de coração. Agora, veja o que acontece. Ele estava devendo 100 salários mínimos, um salário igual a 2 moedas de prata romanas, um salário. Então seu conservo caiu de joelhos, implorou-lhe: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis. No verso 31, quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes, que foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Enfim, nós entendemos no verso 35, assim também lhes fará meu Pai Celestial,
se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Então, eu estou vendo aqui que falta 2 minutos do intervalo. Então, volta para a página 95 e vamos abordar mais um princípio bíblico bem rápido. Página 195 e princípio 52, apenas grife o seguinte: não julgue os outros com base em padrões, perspectivas ou experiências pessoais. Agora, vamos então tirar nosso intervalo. E se eu não me engano, vocês têm 30 minutos de intervalo. Agora, se você abusar 35 minutos, eu vou perdoar. De coração. Se você arrepender, eu vou conceder perdão. Mas para eu não perdoar, volte dentro de 30 minutos. Amém, aleluia, amém. Intervalo.